Abra a sua Bíblia no Salmo 32. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como da seca. Confessei-te o meu pecado e não mais encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoastes a culpa do meu pecado. Assim todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei o conselho sob a minha vista. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freio, pois de outra forma não te sujeitam-se a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilos, todos vós que sois retos de coração. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, nesta noite, para aprender na Tua palavra, Senhor. Para meditar no Teu Evangelho, Senhor. Para ser instruído, ó Deus, pela Tua poderosa palavra. A Tua inerrante e autoritativa palavra, Senhor, que nos conduz a uma vida de piedade, uma vida de comunhão contigo, a uma vida de santidade diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, o entendimento e compreender aquilo que Tu queres falar para nós nesta noite com clareza, ó Deus, conforme assim for do Teu agrado. É o que nós te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 32 é um salmo bastante importante. Ele é importante porque ele revela a nudez da nossa alma quando ela carece da graça de Cristo. Quando ela carece do perdão do Senhor. Quando ela precisa do bálsamo no perdão sobre ela. Aqui o título do salmo, ele começa dizendo: Poema de Davi, ou Salmo de Davi, o masquil de Davi, como está no original. Aqui, irmãos, é um poema contemplativo. Davi, em sua pena, em seu poema contemplativo, ele contempla a graça de Deus sobre a sua vida. É um salmo também considerado como um salmo penitencial, como é o Salmo 6, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 143. Estes salmos, eles são penitenciais. Você pergunta: o que é um salmo penitencial, pastor? É um salmo em que o homem busca de Deus o perdão para a sua vida, para a sua alma. É exatamente isso que Davi faz nesse salmo de número 32, um dos salmos mais belos e mais lindos de toda a Bíblia do Antigo Testamento. E a minha abordagem nesta noite sobre esse texto traz como tema o vivendo a alegria do perdão, ou vivendo a alegria de ser perdoado diante de Deus.
Porque só existe uma religião no mundo que oferece graciosamente o perdão. Esta religião é o cristianismo. Apenas ele oferece o perdão para você gratuitamente. Você não compra o perdão. Você não se esforça para adquirir perdão. Ele simplesmente te dá perdão. Mas aqui esse perdão ele é acompanhado de uma coisa chamada alegria. Porque somente o ser perdoado traz no nosso rosto uma alegria. E é exatamente o que nós vamos ver nesta noite, como eu posso viver a alegria do perdão. Primeiro, eu só posso viver a alegria do perdão quando eu entendo que eu recebi o perdão. O salmista ele declara a alegria de ser perdoado nos versos de 1 a 5. E ele faz isso de maneira muito interessante. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aqui ele começa apresentando a alegria, a felicidade daqueles que não ocultam os seus pecados. Verso 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe atribui culpa, ou em quem não há nenhum engano. Então, primeiro, bem-aventurado é aquele que encontrou em Deus perdão. Essa palavra bem-aventurado, ela é importante para nós. Porque geralmente nós procuramos a felicidade nos lugares mais errados da vida. Saímos à carta de felicidade em troca de um prato de lentilha do mundo. É o álcool, é o tabagismo, é o sexo desenfreado, é uma vida pútrida que nós nos mergulhamos em busca de uma coisa chamada felicidade. Há uma música antiga que diz: felicidade brilha no ar, é como uma estrela que não está lá. Já imaginou a contradição da poesia dele? É uma estrela que não está lá. A felicidade é uma coisa que você procura, mas que nunca encontra. E aqui, irmãos, de maneira muito interessante, o salmista começa-nos a dizer: Makarios, ou Aisherer no hebraico, que significa muito feliz. Ou seja, transbordante de felicidade, aquele cuja a transgressão é perdoada. Não há alegria melhor na alma do crente do que receber a palavra de perdão da parte do nosso Deus. Então, o salmista, ele começa apresentando a alegria, a felicidade daqueles que que se recusaram a esconder o seu pecado. Percebe aqui? Porque quando ele diz, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, é porque para receber esse perdão, este poeta teve que confessar o seu pecado, ele teve que abrir o seu coração para Deus, ele teve que desnudar o seu coração diante do Senhor. A verdadeira felicidade está para os corajosos. Aprendam isso. Os covardes são aqueles que correm para o mundo, que procuram no mundo explicação e motivo para a sua felicidade. Mas os corajosos não. Os corajosos dobram o joelho diante de Deus e dizem: Senhor, eu sou pecador nesta área, nesta esfera, nesta maneira de vida, nesta maneira como eu vivo. Isso chama-se coragem. Ter a coragem de ser você mesmo diante de Deus. É isso que o salmista nos ensina aqui. Agora, não apenas isso, queridos. O ponto fundamental aqui, quando o salmista coloca para nós, que o foco é a bem-aventurança daquele que é perdoado, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por um lado, a coragem de abrir o coração e desnudá-lo diante de Deus, traz a propiciação necessária ao perdão do pecado, que ele é encoberto, que ele é coberto pela graça do Senhor.
Mas note aqui, irmãos, no verso 2 do Salmo 32, o salmista diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há dolo ou engano, mentira. E aqui, queridos, de maneira inequívoca, a palavra do Senhor nos ensina que ele encontrou perdão da parte de Deus, perdão da parte do Senhor. Agora, nos versos 3 a 4, o salmista Davi, ele revela quão severamente foi castigado, disciplinado, enquanto ele ficou calado com o seu pecado oculto. Veja, do mesmo modo em que os corajosos desnudam o coração diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou pecador nesta área, nesta maneira de vida, nesta minha estrutura de viver, eu sou pecador aqui. Os covardes, quando fogem em busca de uma felicidade, olha o texto, verso 3 e 4, ele diz: enquanto me calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se esgotou como no calor da seca. E aí é interessante, porque aqui o salmista revela que ele foi severamente castigado, sob disciplina, enquanto ele não abriu o coração para Deus. Aqui ele lembra que o pecado faz com que nós nos emudecemos diante do joelho trôpego para confessar. Aqui o salmista nos ensina que nós nos quedamos em silêncio diante do Senhor. E por quê? Porque nós não temos mais a atitude, uma vez que o pecado assenhorou-se da nossa vida, uma vez que o pecado tomou conta da nossa existência, nós fugimos da oração de confissão de pecados. Aqui, irmãos, Davi lembra-nos isto, no verso 3. O resultado do silêncio do pecado não confessado é o sofrimento não apenas na alma, mas no corpo. E aí ele vai dar a razão por que ele está sofrendo tanto. Porque a disciplina do Senhor pesava dia e noite sobre ele. E aquele jovem que era forte, robusto, agora ele está defiando, porque ele não consegue confessar seu pecado, ele não consegue revelar seu pecado, ele não consegue colocar seu pecado afora, mostra as claras diante de Deus. E aí ele diz que ele compara agora a sua vida como um deserto. Percebe o texto? Ele diz no verso 4, o meu vigor se esgotou como um calor da seca. Na região, querido Nordeste, nós bem sabemos o que é isto. Sabemos que a seca é resultado da ausência de vigor da chuva, ou seja, podemos olhar desta forma como uma vida sem o alimento nutritivo para a sua vida, ou seja, não havia mais comunhão com Deus, não havia mais oração, não havia mais dedicação a Deus, não havia mais leitura da palavra, não havia mais momentos no culto, não havia mais vida. Um coração seco, vazio, sem a graça do Senhor. Mas não apenas isso, queridos. Davi também revela a sua experiência de perdão ao confessar o seu pecado. Verso 5. Olha o que ele diz: confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. E disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu, Senhor, perdoastes a culpa do meu pecado. Veja,
A verdadeira felicidade do crente está nos versos 1 e 2, premente de maneira muito interessante. Mas note que o verso 5 revela-nos que Davi ele teve uma experiência graciosa de perdão. Mas quando? Quando ele decide abrir o coração e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu careço da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua mão potentosa sobre mim, Senhor. Eu senti ela me disciplinando, me corrigindo. E aí é interessante, o processo disciplinar não é apenas para dar uma explicação à comunidade religiosa. O processo disciplinar que Davi sofre, e que todos nós uma vez passamos, diz respeito a voltarmos a Deus, a confessar o nosso pecado diante dEle, a dizer: Senhor, de fato eu errei, eu falhei, antes eu não tinha enxergado desta forma, antes eu não tinha visto desta maneira, mas agora, Senhor, depois de todo o processo passado, agora que o meu coração me entende a dor do pecado, o drama do pecado na alma, se de fato agora eu preciso dizer que eu quero. Agora veja aqui o verso 5. Primeira atitude de Davi foi confessar a Deus o seu pecado. Então a primeira atitude do crente sempre é confessar a Deus o seu pecado. Segundo, ele não encobriu a sua culpa. Tudo que Deus disse sobre ele, disse: não, é verdade. A minha culpa é esta, o meu pecado é este. Este é o ponto que nós precisamos sempre ressaltar em nossa temática de confissão de pecados. Mas veja, queridos, aqui, de maneira muito interessante, o salmista revela uma coisa que nós precisamos vivenciar sempre, sempre. É a experiência de ser perdoado. O perdão, irmãos, é algo que é presente em nossa existência. Quando nós abrimos a boca e dizemos: Senhor, eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Isso me leva agora para a nossa segunda proposição. Como encontrar a alegria do perdão, irmãos? Primeiro, precisamos declarar essa alegria ao ser perdoado. Segundo, o salmista procura também agora encorajar outros a buscarem o Senhor. Por que isso, irmãos? Porque no fato da experiência dele encontrar o perdão, ele agora, de maneira muito interessante, ele encoraja outros a buscarem o Senhor. E a razão é porque ele lida graciosamente com os que confiam nele. Por que eu devo buscar o Senhor? Por que eu devo confessar a Deus os meus pecados? Porque Ele sabe lidar graciosamente conosco. Ele sabe trabalhar conosco. Ele sabe como nos perdoar. Isso aqui é importante. Veja os versos 6 e 7 da nossa passagem do Salmo 32. Assim todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Quando as muitas águas transbordarem, elas não me atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cercas com alegria, com alegre cânticos de livramento. Olha que coisa interessante você tem aqui, irmãos. A primeira lição que você aprende aqui é o seguinte: o crente deve orar a Deus enquanto ele pode ser encontrado. É isso que diz o texto. Assim, uma vez que ele encontra o perdão, verso 5, no verso 6, agora sim, todo homem piedoso, porque ele encontrou o perdão, ele diz: todo homem piedoso, todo homem que te teme, todo homem que vive em busca da santidade de vida, ele te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. O que é que eu aprendo? Deus precisa ser buscado no tempo que ele pode ser achado por nós. O Deus gracioso, o Deus restaurador, o Deus perdoador, a igreja precisa buscar este Deus em oração, para que eles possam encontrar segurança de salvação, segurança de vida. Olha o que diz: quando as muitas águas transbordarem, não o atingirão. Então o que é que eu aprendo aqui? A primeira lição é que o crente ele vai orar a Deus
enquanto Deus pode ser encontrado. Segundo, o cristão vai orar a Deus porque sabe que Deus é o fundamento, é a segurança da sua fé, da sua vida espiritual, daquele que conduz a sua vida, daquele que o salva. Ele é aquele que vem quando o problema bate às nossas portas. É aquele que está disposto a estender a mão e nos ajudar. Então essa é a primeira atitude. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é a lição do louvor, de louvar a Deus. Veja aí o verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cercas de alegres cânticos de livramento. Deus, no verso 7, é apresentado como aquele que protege e preserva o seu povo. Quem é que protege o seu povo? Deus. Então ele vai orar a Deus, porque Deus, ele é quem perdoa, é Deus quem cura, é Deus quem disciplina e é Deus quem toma conta, protege. É Deus que está dirigindo a sua vida. É Deus quem conduz a sua existência. Agora observe bem esse texto, irmãos, não ignore esse texto. Ele diz que o Senhor é o esconderijo dele, é a fortaleza dele. É Ele que vai preservar Davi da angústia que o assola, que o consome. E aí como é que Deus faz isso? Deus faz cercando Davi de louvores a Ele, de salmos a Ele, de cânticos a Ele. É muito diferente da vida do crente hoje. O crente que murmura de tudo e de todas as coisas. De um lado para o outro, pelos problemas da vida, nos dias de hoje, não os crentes antigos, mas os de hoje, eles tendem a serem murmuradores, a reclamar da providência carrancuda de Deus que bate à sua porta. Mas a Escritura nos ensina, irmãos, que precisamos orar a Deus, buscar a Ele, encontrar nele motivo de louvor. Veja, Davi faz um contraste muito grande aqui. Ele coloca diante de nós uma situação no verso 6, quando diz que as muitas águas, quando vierem contra o crente, não o atingirão, porque ele estará mergulhado no louvor a Deus. Ele estará disposto a glorificar a Deus no sofrimento, glorificar a Deus na ausência de paz, glorificar a Deus na ausência de tudo, louvar a Deus na ausência das coisas que são periféricas, que perecem, mas a essência, aquilo que é eterno permanece, que é Deus. Por isso que ele diz que o Senhor, ele diz que o povo louvará ao Senhor com cânticos de livramento, com alegres cânticos de livramento. Isso me leva para a nossa última proposição que esse texto nos traz, e assim encerrando a exposição da palavra do Senhor nesta noite. Veja, como eu posso vivenciar a alegria do perdão, irmãos? Nós já vimos algumas coisas. Primeiro, podemos vivenciar essa alegria do perdão declarando que há uma alegria em ser perdoado. Podemos vivenciar essa experiência graciosa do perdão em encorajar outros a buscarem esse Deus perdoador, esse Deus gracioso, esse Deus grandioso. E por fim, irmãos, o salmista também nos instrui e instrui a outros a não recusarem a serem submissos ao Senhor. Veja aí os versos de 8 a 11 da nossa passagem. Veja, como é que ele faz isso? Primeiro ele faz de uma forma interessante. Davi, ele oferece instrução e conselhos aos outros. No verso 8. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te ensinarei, eu te darei conselhos sob minha vista. Aqui, irmãos, o fato de Davi oferecer essa instrução, ele olha para a realidade, e aqui se aplica também ao ser divino. Deus, ele nos ensina, nos instrui e nos ensina
por onde devemos de fato caminhar. Qual é o caminho que eu devo seguir, assim como nós devemos instruir ao outro. Davi nos ensina isso. Eu devo ensinar por onde o outro deve caminhar. Eu devo orientar o caminho do outro. Eu devo orientar o outro a encontrar o caminho da felicidade. O caminho da felicidade não são as drogas, não são o álcool, não são as coisas que o mundo nos oferece, mas o caminho da felicidade é aprender a lei de Deus, aprender a palavra de Deus. No verso 9, Davi instrui o povo a seguir o Senhor, a não serem obstinados em seu coração, porque os que confiam no Senhor serão guardados, serão protegidos no seu amor. Versos 9, ele diz: não sejas como o cavalo, nem como a mula, teimosos, desobedientes. E como é que você sabe que esta é a interpretação adequada ao verso 9? Porque o texto continua: não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrechos e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Deus, ele compara o ímpio, o crente, ou aquela pessoa que não quer obedecer a palavra de Deus, a uma mula, a um cavalo que só pode ser conduzido debaixo de... Ele diz que essa atitude de não obedecer a Deus é uma atitude de insensato, ou de alguém sem entendimento, de alguém que não quer compreender a Deus. Eu quero felicidade, pastor, mas eu não quero obedecer a Deus. Eu quero ser bem-aventurado, mas não quero obedecer a sua palavra. Eu quero viver somente a minha felicidade, mas eu não quero obedecer a Deus. Está errado. Precisamos obedecer a Deus. Mas note aqui o nosso texto mais uma vez, irmãos. E é interessante isso aqui no texto. Ele compara o comportamento dos que não querem obedecer a Deus a dois animais terríveis, de difícil controle. E ele usa a figura aí do cabrestos e do freio. Pois se você não usar cabresto no cavalo que é indomável, ele não vai te obedecer. Um burro, quando ele empaca mesmo em acabou. Então ele usa essas duas figuras para descrever aquele que é falto de entendimento, aquele que não quer de Deus, aquele que não quer aprender a palavra de Deus, aquele que não quer se submeter à vontade do Senhor. Mas veja aqui o verso 10. O ímpio tem muitas aflições, ou como está na sua tradução, muitas aflições há de curtir o ímpio. O ímpio tem muitas aflições. E agora, ele é muito interessante aqui nesse verso 10 agora. Ele lembra-nos que aqueles que desistem de submeter a Deus, que não querem se submeter a Deus, eles são tidos como ímpios e terão muitas aflições por isso. Talvez o nosso sofrimento nem sempre seja ocasionado simplesmente por uma questão meramente, como alguns pensam, fortuitas. Sabemos que todo sofrimento está debaixo do controle gracioso do Senhor. Mas muitos deles são resultados da nossa negligência, da nossa desobediência, de nós não nos submetermos à vontade de Deus. E aí Deus nos disciplina, e aí ele diz: os ímpios terão muitas aflições, porque não querem ouvir a minha voz. Aí ele diz: mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Essa palavra misericórdia, ela é a palavra mais bela da Escritura, depois da palavra graça. Essa palavra misericórdia é a palavra hebraica para descrever amor pactual, amor do Senhor, o amor filial. Ele diz que os ímpios, eles terão aflições, mas a misericórdia assiste ou acompanha aquele que aprendeu a confiar em Deus, em se submeter à sua palavra, em submeter-se à sua vida debaixo da palavra de Deus. Ou seja, você quer misericórdia sobre sua vida?
Mas você não quer estar debaixo da palavra do Senhor. Você não quer confiar em Deus. Você quer confiar nos seus ídolos. Você quer confiar nas coisas que perecem, nas coisas que ficam, nas coisas que se acabam e não no eterno. Largue sua ignorância. Abandone a sua superstição. Abandone o seu egoísmo e a sua idolatria. E venha aquele que é Deus soberano, aquele que é gracioso, aquele que é perdoador. Venha e confie apenas em Deus. Só Ele pode te dar a plena felicidade. Mas isso me leva, irmãos, para a última ênfase de Davi nesse texto. Davi, ele conclama o povo a se alegrarem no Senhor. Agora a gente descobre agora onde está a plenitude da alegria. Verso 11. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Ah, irmãos, essa frase é muito linda. Quando ele diz alegrai, isso me faz lembrar o que Paulo escreve em Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrar-se em Deus, irmãos, é entregar o coração a Ele, a vida a Ele, é ter a plenitude de alegria nele. Regozijai-vos, ó justo, cantai de júbilo, todos vós que sois retos. Por quê? Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem cuidado de vocês. Alegre-se em Deus. A alegria, a plenitude da alegria é no Senhor. E não nas coisas que perecem. E não nas coisas que se acabam. E não nas coisas que estão se destituindo e correndo na sua mão como água. Confie em Deus. Confie apenas no Senhor. Diante disso, o que nós podemos aprender deste salmo e aplicar as nossas vidas como povo do Senhor? Algumas verdades são importantes aqui. A primeira: se você é feliz, viva como alguém plenamente perdoado. Porque a felicidade que você procura não é aquilo que você procura. A felicidade real é a plena certeza que fomos perdoados em Cristo Jesus. Busque o perdão no Senhor. Alegre-se em Deus. A segunda verdade que nós precisamos aprender, irmãos, é que para termos autêntica alegria, precisamos aprender a abrir a nossa boca e o nosso coração e confessar a Deus cada um dos nossos pecados. Confesse os seus pecados diante de Deus e você encontrará plenamente alegria. Diga: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de perdão. Eu preciso me encontrar com o Senhor, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso regressar ao Senhor, eu preciso me depender do Senhor, eu preciso me abandonar à Tua providência e ao Teu cuidado. Por último, aprenda que o seu dever neste mundo não é apenas experimentar o perdão, mas ensinar sobre eles a outros. Ensinar onde eles podem encontrar o perdão. Alguém bate na sua porta aflito, angustiado, dizendo que não aguenta mais viver com tanto segredo no coração, com tanta mácula no coração, com tanta coisa no coração, e você não sabe o que dizer para essa pessoa. Diga: vá à cruz. Vá a Jesus. Ele é a plenitude do perdão que o Senhor providenciou na cruz do Calvário.
Ele é o Redentor da nossa vida, Ele é o Redentor da nossa alma, é nele que nós somos bem-aventurados, é nele que nós encontramos a plenitude da alegria, é nele que nós encontramos plenamente o perdão, porque somente nele há salvação, somente nele há verdade, somente nele há perdão gracioso. Ele fará com que as pedras não cheguem até você, Ele fará com que as pessoas reconheçam que a graça reinou sobre sua vida, Ele fará com que a graça seja superabundante a cada pecado que você cometeu. Arrenda-se, entregue-se, venha a Jesus. Somente assim encontramos perdão. Caminhe e não peque mais. Caminhe debaixo da minha graça e do meu perdão. Que nós possamos viver assim, irmãos, como uma igreja plenamente perdoada na cruz do Calvário, como uma igreja que encontrou o perdão supremo na hora da cruz, para a glória de Deus. Que Deus possa fazer isso. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra foi pregada, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor possa aplicá-la, ó Deus, em nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa de fato, ó Deus, manifestar a graça, ó Deus, sobre a nossa igreja, ó Deus, que se reúne aqui nesta noite, no Teu dia, no dia do Senhor, Pai. Pai amado, que o Senhor possa aplicar as Tuas verdades, ó Deus, em nossos corações. Que possamos, ó Deus, de fato viver como uma igreja perdoada, Senhor. Uma igreja que vive a alegria do perdão do Senhor. Uma igreja que encontrou no Senhor plenamente o perdão para as suas vidas, Senhor. Uma igreja que de fato, ó Deus, encontrou em Cristo a plena certeza de que Deus é gracioso e perdoador, Senhor. Pai amado, ajuda-nos, ó Senhor, a transmitir esse perdão e essa palavra de perdão a quem carece, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos como aqueles mendigos que encontram pão e levam a outros que não sabem onde se alimentar, Senhor. Que nós possamos trazer outros à igreja do Senhor, ó Pai. Que eles possam desnudar seu coração diante do Senhor, confessar os seus pecados, Senhor, e encontrar perdão na cruz do Calvário, Senhor. É o que nós choramos, ó Pai. Cristo Jesus. Amém e amém.